2 Samuel capítulo 4, versículo 4, só um versículo para iniciarmos, depois vamos ler outros dentro do livro de Samuel. Vamos ler juntos? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Seu nome era Mefibosete. Nós vamos falar hoje da história de um homem chamado Mefibosete. Qual é o tema da mensagem? Reconstrua sua autoestima. O livro de Samuel, ele vai mostrar a história, como eu já disse, da vida, especialmente de profeta Samuel, o seu nascimento. Hoje, inclusive, aqui na escola dominical, estudamos esse livro de Samuel. O nascimento do pequeno Samuel, a sua mãe Ana, foi lida a oração da Ana aqui na liturgia. A Ana que consagra o seu filho. Samuel cresce como um profeta no meio de uma geração tão apóstata, que eram os filhos de Eli, os adolescentes endiabrados. E Samuel nasce como um menino diferente, que ouvia Deus. Samuel vai ungir o profeta, o rei Saul, mas Saul vai desobedecer, vai perder o seu reino, e depois Deus vai mandar Samuel buscar um novo rei, que é Davi. Só que é claro que quando Davi é ungido rei e proclamado rei por Samuel, Saul não gosta, e Saul começa a perseguir Davi. E Saul tinha um filho chamado como? Jonatas. E eu queria que você entendesse até aqui, situasse você aqui, para a gente entender um pouco mais da história desse homem chamado Mefibosete. Então a pergunta que eu faço aqui era: quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas. Vou repetir: Mefibosete era filho de Jonatas, que era filho de Saul. Então Mefibosete era neto do rei Saul, que perdeu o trono para Davi. E o versículo que está nas suas mãos aí da Bíblia, se você observar aí de novo o capítulo 4, versículo 4, diz: Jonatas, filho de Saul, tinha o quê? Um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, diz o versículo 4, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte do rei Saul e de Jonatas, seu pai morreu e o seu avô morreu. Então a sua ama quem cuidava, tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, Mefibosete caiu, ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, só nesse versículo, gente, nós temos muitas informações a respeito de quem era Mefibosete. Ele era neto de Saul, era filho de Jonatas. Quando ele tinha 5 anos, a que cuidava dele, a sua ama, derrubou ele no chão, ele ficou manco. Diz os historiadores que quando um novo rei subia no trono, tinham que matar e exterminar todos os membros da antiga dinastia. Então, quando essa ama recebe a notícia que Saul morreu, ela fica desesperada. Ela diz assim: não, agora vão matar a pessoa que eu cuido, que é o Mefibosete, porque é da família de Saul. E nesse desespero, imagine uma criança de 5 anos. Ela sai desesperada, ela sai correndo e ela derruba no chão essa criança. E essa criança adquire uma enfermidade, uma doença. Não sei se ele bateu a cabeça ou a coluna vertebral, não sei o que aconteceu. Mas alguma coisa no seu corpo ficou deficiente, e ele ficou manco, não andava mais. Para você entender essa história, eu quero que você
em 1 Samuel capítulo 20, eu vou andar alguns capítulos aí de Samuel, mas tudo perto. 1 Samuel, volta um pouquinho, capítulo 20. Davi e Jonatas eram muito amigos. Davi e o pai de Mefibosete, Jonatas, eram muito amigos. Capítulo 20, versículo 15. E quem conhece a história já, quem já leu essa história da Bíblia de Davi, lê a história de Davi inteira, ou o livro de Samuel 1 e 2 inteiro, vai lembrar que Saul, as mulheres cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000 quando ele matou Golias. E Saul tinha um ódio mortal de Davi. Atacava flecha em Davi, perseguiu Davi. Davi foi para a caverna de Adulão, ele perseguiu Davi, Saul. Só que o filho dele, que era Jonatas, era amigo de Davi. E eles fizeram uma promessa, ainda quando Jonatas era vivo, e eu quero ler para você essa promessa que está aqui no capítulo 20, 1 Samuel, versículo 15 e 16. Eles fizeram uma aliança: nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Quem está falando isso é Jonatas para Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Eles tinham feito, gente, um compromisso, uma aliança, de proteger um ao outro. Disseram assim: olha, Davi, se acontecer alguma coisa comigo, se eu morrer, Jonatas está dizendo, cuida da minha família. E Davi disse o mesmo para Jonatas: Jonatas, se eu morrer, cuida dos meus parentes, Jessé, meus irmãos, meu pai, cuida da minha família, vamos fazer uma aliança, um compromisso. Agora eu quero que você ande um pouquinho sua Bíblia para 2 Samuel capítulo 9, quando Davi vai lembrar desta promessa. 2 Samuel 9, pegue sua Bíblia, abra a Bíblia, pode ser no celular, confere o que eu estou falando, se está de acordo com a palavra de Deus. Diz a Bíblia que os bereanos, lá em apóstolo Paulo diz isso, que ele foi num lugar chamado Bereia, e eles conferiam o que Paulo pregava, né? Então é importante a gente manusear a Bíblia. Eu estou deixando os textos bem fáceis aqui, bem perto. 2 Samuel 9, versículo 1, Davi vai lembrar dessa promessa. Olha o que diz aí, versículo 1, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de quem? De Jonatas. Ou seja, Davi está lembrando daquela promessa que ele tinha feito a Jonatas. Davi está vivendo agora um período de paz, de tranquilidade. Acabou aquela briga com Saul. Agora o reino está tranquilo. Davi está na sua casa num dia calmo. E ele lembra, ele fala assim: poxa, será que tem alguém ainda da casa de Jonatas, da casa de Saul? Tem alguém ainda que eu possa usar de bondade? Olha o versículo 2 aí do mesmo capítulo, 2 Samuel 9, versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Verso 3. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Esse menino tinha uma grave deficiência. Ele era aleijado. Parece que quando Ziba está falando para Davi, Ziba está querendo deixar claro, fala: olha, tem alguém, mas esse homem chamado Mefibosete deixa bem claro, ele é aleijado dos pés. Não sei se era essa o pensamento de Ziba, penso que não, mas talvez estivesse dizendo assim: olha, não vai ser bem-vindo aqui no palácio, ele tem uma grave deficiência. Ou talvez ele estivesse dizendo: olha, ele precisa de ajuda, vamos ajudá-lo. Olha o versículo 4 aí, a preocupação de Davi com esse jovem, capítulo 9, versículo 4. E onde está
Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Verso 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Pessoal, esse homem tinha uma vida muito difícil. A palavra Lodebar, em hebraico, Lo significa não, Debar, pastagem, ou seja, sem pastagem. Um lugar ruim, escuro, isolado, uma região que não tinha plantação, não tinha colheita, não tinha opções, uma região de esconderijo, fugitivo, abandonada. Talvez ele foi para aquela região exatamente fugindo da morte, junto com sua ama. Um lugar, uma vida difícil. Imagine você com essa deficiência, morando numa região abandonada, isolada, escura. Mas Davi quer ver esse garoto, esse jovem. Está no versículo 6 até o 8. Veja na sua Bíblia, 2 Samuel 9, 6 a 8. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Eu acho essa frase tão forte, gente. Um cão morto como eu. Eu fico imaginando esse menino entrando no palácio, se arrastando, sujo, no palácio real, onde era um ambiente de maior sofisticação da época, de beleza, de limpeza, de cuidado. Só que esse jovem, ele se acha um cão morto. Ele se acha um Zé Ninguém. Um homem sem sonho, sem futuro. Ele tem vergonha de até olhar no rosto de Davi. Ele fala assim: por que você está se preocupando comigo, Davi? Por que você me chamou aqui? Talvez cada passo que ele dava dentro daquele palácio, ele se sentia mais indigno. Aquelas colunas altas, aquele templo bem alto, aquele lugar bonito na época, um palácio. Ele se sentia mais indigno, mais inferior. Então, pessoal, eu quero, aproveitando esse tema, Davi e Mefibosete, eu queria falar sobre o tema de hoje, que é o tema da mensagem: reconstrua a sua autoestima. E eu quero usar como base um livro que eu gosto muito, e depois, se alguém quiser comprar, ou quiser em PDF, eu posso distribuir. Não sei nem se esse livro tem mais impressão, esse livro é antigo, não sei nem se é feito mais essa impressão, porque a gente fala em PDF, a turma já espanta, né? Ah, é pirataria. Nós não estamos com o objetivo disso aqui, é abençoar a igreja. Eu tenho certeza que quem escreveu ficaria feliz de quantos mais lessem, seria melhor. Eu, pelo menos, minhas coisas que eu escrevo, quanto mais ler, mais divulgar, melhor. Não estou preocupado com o dinheiro. E esse livro, então, é um livro bem antigo. Dele Galloway é um pastor que a sua esposa um dia chegou para ele e pediu o divórcio. E ele não esperava esse divórcio. Você sabe que um pastor, um divórcio é uma tragédia na sua vida, porque ele fica sem condição praticamente de ter autoridade diante da igreja, de pregar, de ensinar, de aconselhar. As pessoas vão julgá-lo. E ele diz no livro que um dia sua esposa chegou e disse: olha, eu quero ir embora, eu quero voltar para casa dos meus pais e vou levar os filhos junto. E ele então viveu esse trauma emocional. A igreja, não houve adultério, não houve traição, só que ele teve que ser desligado da igreja, teve que ser afastado.
E ele sofreu muito, ele relata no livro seus sofrimentos, seus problemas emocionais. E no meio desse problema que ele escreve esse livro. E o livro leva o tópico do livro, o tema do livro é a sua vida, reconstrua a sua vida. Ele precisava de reconstrução. E esse livro, ele tem 11 capítulos. Eu vou falar hoje dos 4 primeiros, bem rápido. Os 4 primeiros capítulos, vou falar só os tópicos, capítulo, resumo rápido. E na semana que vem vai ser 2 partes a pregação. Eu vou falar dos outros 6 tópicos do livro. É um livro muito interessante. Eu já indiquei esse livro para muitas pessoas. Eu indiquei esse livro a uma pessoa que tinha sofrido um estupro. E essa pessoa me ligou e disse: pastor, cada capítulo que eu leio é um bálsamo, é uma cura, é uma restauração. Então eu tenho certeza que vai ser para a igreja também dessa mesma forma. Então o primeiro capítulo desse livro, então se você que quiser anotar, você vai entender que nós estamos agora, saímos um pouco da Bíblia e vamos entrar no livro, vamos falar dos 4 capítulos dele, que está muito relacionado com a vida de Mefibosete, nessa noite. A vida de Mefibosete, o sofrimento que ele passou por ser um homem manco, excluído. Vamos falar o primeiro tópico da noite, vamos lá? Aceite aquilo que você não pode mudar. Mais uma vez, vamos ler? Aceite aquilo que você não pode mudar. Ele cita no seu livro a oração da serenidade. Essa oração é muito linda. Ele diz assim: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso, e sabedoria para discernir a diferença. Vamos ler juntos essa frase? Vamos lá? Conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso, e sabedoria para discernir a diferença. Essa oração é muito linda, porque na vida tem coisas que a gente pode mudar. Tem coisas que compete a nós mudar. Hábitos, atitudes, caráter, palavras, pensamentos. Mas tem coisas que não podem ser mudadas. E nessa hora que a gente tem que saber a diferença. Então o que ele diz no seu capítulo, Dele Galloway, ele fala assim: encare esse problema e aceite esse problema, não tente mudar o que não pode ser mudado. Você não pode mudar o clima. Por exemplo, essa semana tinha previsão de chuva aqui em Rondonópolis, e eu estava louco por uma chuva aqui por causa da nossa jardinagem, e não veio a chuva. Eu não posso mudar, não tenho o que fazer, tem que aceitar. Você não pode mudar o seu passado. Passado passou. O seu presente, hoje, o amanhã, é uma página em branco. Mas o que passou, está para trás. Você não pode mudar a escolha de uma outra pessoa. Se a pessoa escolheu aquilo outro, um filho que escolheu um caminho que você, mãe, não quer, você não pode mudar. São escolhas de outras pessoas, não nossa. Então o que ele diz no livro é: aceite. Pare de lutar contra o inevitável. Uma doença como aquele Mefibosete, era manco. Na época não tinha ciência para resolver a sua doença. Ele tinha que aceitar aquela doença. Pare de lutar contra o que não pode ser mudado. Pare de se debater. Entregue a Deus. Tenha paz. E aceite aquela situação na sua vida. Pare de mudar ou tentar mudar as pessoas. Mude a si mesmo. O que você pode mudar? A sua atitude, sua personalidade, seus hábitos, atitudes no seu casamento, atitudes no seu dia a dia. Mas você não pode mudar a decisão de outras pessoas, que elas fossem daquela forma ou de outra forma. Você muda a si. O outro tem que se mudar, tem que querer a mudança, não você querer mudar o outro. E todos os dias Deus tem feito essa obra em nossas vidas, a gente mudar a nós mesmos. Mefibosete precisava também lidar
com o seu problema, e talvez você tenha que lidar também com alguma coisa na sua vida que você gostaria que fosse diferente, mas não é. E você vai ter que aceitar e trabalhar com essa realidade que você está. Segundo tópico do livro. Vamos ler lá? Pare de fazer o jogo da culpa. Diz que uma criança de 3 anos de idade caiu da cadeira, e ela se levantou, deu um soco na cadeira, e disse assim: droga de cadeira, por que você me derrubou? Uma criança de 3 anos de idade estava culpando a cadeira. Samuel lá em casa fez isso comigo. Samuel lá em casa: pai, tudo culpa sua. Às vezes eu esqueço de, por exemplo, na hora do almoço, colocar o copo dele, ele tem que buscar o copo e falar: pai, tudo culpa sua. É a tendência nossa, é culpar. Achar alguém para descarregar a nossa ira, o nosso problema, achar um culpado. É muito claro isso lá na vida de Adão e Eva. Quando eles estão lá no jardim, Deus diz que não era para ele comer, e eles comem, e Deus vai lá e fala: quem te fez saber? E Adão diz: a mulher. Deus, foi a mulher que você me deu. E a mulher olha para a serpente. Deus fala para a mulher: e você, mulher, quem te fez? Foi a serpente que me enganou, Deus. Eu acho que a serpente deve ter olhado: eu? A gente tem essa tendência de achar um culpado. Por que eu tenho uma deficiência? Eu tenho uma deficiência física, quem é o culpado? Quem que me derrubou na minha infância? Quem que foi o culpado? Foi a enfermeira? Foi o médico? Foi meu pai? Um acidente de carro? Quem que foi o culpado? A gente quer achar um culpado. Foi Deus que é o culpado? Só que não resolve o problema achar o culpado. Então, embora o jogo da culpa seja algo popular, é prejudicial, porque não traz cura. Ao contrário, ele machuca mais, porque fere relacionamentos, fere pessoas, só aumenta. Então, o Dele Galloway, no seu livro, ele diz assim: pare de culpar a Deus. Tem gente que quer, em primeiro lugar, põe a culpa em Deus. Ah, Deus, porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi o meu vestibular, perdi minha faculdade, porque eu reprovei na prova. Deus é culpado, porque minha noiva faleceu. Deus podia fazer diferente. Culpa em Deus. Segundo, culpa os outros. Tem uma frase legal aqui: quando você estiver errado, admita. Quando estiver certo, não precisa ficar repetindo. Vou repetir. Quando você estiver errado, admita. E quando estiver certo, não precisa ficar repetindo que está certo. Só que a gente faz o contrário. A gente nunca está errado. E quando a gente está certo, a gente fica: está vendo que eu estou certo? Está vendo que eu estou certo? Eu não tinha dito que era assim? Não resolve. Então pare de culpar os outros. E terceiro, pare de culpar a si mesmo. Pessoas que são os seus próprios juízes, são pessoas que dão um golpe em si mesmas, autocondenação, lembranças do passado, atos vergonhosos, traz nervosismo, ansiedade, pessoas que ficam se martirizando: por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu sou tão burro? Por que eu não pensei? Eu conheço um pastor que ele estava de férias numa fazenda e andando de trator com o sobrinho dele, e num desnível da terra, o sobrinho caiu do trator e passou em cima do sobrinho o trator. Mas eu fico feliz porque esse homem está no ministério hoje, porque ele não deixou que aquilo o consumisse.
Ele conseguiu levantar a cabeça, porque ele sabia que não foi a culpa dele. Mesmo que talvez a família pode ter apontado a culpa, mesmo que ele possa se autoculpar, ele conseguiu o que diz lá na palavra de Deus em Isaías 53. Ele, Deus, Jesus, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus já te perdoou. Perdoe-se. Perdoe-se. As decisões do seu passado não podem ser mudadas. Daqui para frente, levante-se. Mude. Seja uma nova pessoa. Não pare de culpar a Deus, culpar os outros e culpar a si mesmo. Terceiro lugar, vamos ler o que está lá? Faça a maravilhosa descoberta de quem você é. Pessoal, tudo isso aqui está relacionado de como a pessoa se vê. Se uma pessoa ela se acha uma pessoa feia, triste, chorosa, ela vai ser assim. Você precisa entender, eu gosto dessa frase aqui, olha, você não é melhor do que ninguém e você não é pior do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém e você não é pior do que ninguém. Você não é inferior. Cada um é diferente. Esse negócio aí da turma, tem cabelo loiro, quer pintar de preto, quem tem preto quer pintar de loiro, quem tem olho azul quer ter olho preto, quem tem olho preto quer ter olho azul. Isso não está certo. Quem tem cabelo enrolado quer ter liso, quem tem liso quer ter enrolado. E a gente fica assim, sabe, infeliz. O jogo da comparação, né? O que é o jogo da comparação? O outro é melhor, o outro tem mais, o outro pode mais, é mais saudável. Gente, a gente não sabe os problemas do outro, as dificuldades. Pare de fazer o jogo da comparação. Porque ele é mais inteligente, porque ele é mais não sei o que. Não, aceite quem você é e agradeça a Deus por quem você é. Foi Ele que te criou assim. E eu quero dizer uma frase aqui, eu acho interessante, é bíblica. Amar a si mesmo é uma atitude cristã. Vamos repetir essa frase? Amar a si mesmo é uma atitude cristã. Mais uma vez, amar a si mesmo é uma atitude cristã. Está baseado na palavra de Deus que fala assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama a si mesmo, você não pode amar ninguém. Encontre o seu valor. Você é uma pessoa única, maravilhosa. Deus criou você e deu dons, habilidades que ninguém faz o que você faz. E se encontre, se ache. Saia do jogo da comparação. E último lugar, quarto capítulo do livro de Dele Galloway. Vamos ler lá? Bata a porta na cara da autopiedade. Pessoas ficam pensando: estão falando de mim lá. Já eu passei ali, estão falando de mim. Ninguém sabe o que eu estou passando. Meu sofrimento é tão grande que ninguém entende o que eu estou passando. Ninguém se tem paciência comigo. Isso que é Chaves que fala isso, né? Ninguém passou por isso que eu estou passando. Ninguém sabe. Ninguém pode falar que ninguém sabe o que eu estou sentindo aqui. Ninguém se importa. Gente, autopiedade, autocomiseração é a tentação de passar por uma experiência e achar que aquela experiência é muito maior e impossível de sair daquilo. Quando uma pessoa querida morre, quando você perde o emprego, quando você enfrenta uma tragédia financeira, quando o seu casamento não está indo bem, os filhos estão dando problema, quando o médico dá uma notícia de uma doença, quando você passa por um problema pessoal, cuidado com a autopiedade.
A autopiedade pode causar mais danos do que você já tem. A autopiedade não liberta ninguém do seu passado infeliz, mas faz você escravo do seu passado. Ah, porque se eu fosse assim, se eu tivesse nascido em outra família, gente, isso não volta mais. Daqui para frente, uma pessoa que tem pena de si mesmo, pessoa que vive reclamando, não é uma pessoa atraente, ninguém gosta de conversar, murmura, reclama. Você acha que a autopiedade te trouxe alguma coisa boa? Você acha que ficar reclamando da vida, da situação, vai fazer você uma pessoa melhor, mais amada? Você acha que isso vai colaborar com o seu estado de ânimo? Não, não e não. Focalize no que você tem e não no que você não tem, no que você perdeu. Eu gosto dessa frase aqui, ó. Jean Paul Sartre. Vamos ler lá? Não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então, bata a porta na cara da autopiedade. Quando vinha aquele desejo de, ai, eu estou tão difícil, minha vida está tão ruim, estão falando mal de mim, eu não quero isso aqui, não. Faz que nem Paulo, preso e cantava louvores. Diga como salmista: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Sabe aquele dia que você acorda, está triste e não tem motivo? Não quero isso. Não quero estragar o meu dia, não está acontecendo nada. Ou se estiver acontecendo é coisa pouca, vai ser resolvida. Quero concluir essa mensagem dizendo que Davi convida Mefibosete para estar na sua mesa. O versículo está em 2 Samuel 9, 11 a 13. Vou começar da parte B do versículo 11, que diz assim: comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, olha que esse homem foi pai, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Aquele homem chegou diante de Davi, dizendo assim: você se preocupa com um cão morto. Hoje, depois, ele já estava numa posição real, de estar na mesa, e teve filhos. Esse homem recebeu dignidade. Antes, o que era pobre, vivia num lugar deserto, agora está no palácio real. Assim Mefibosete ficou morando junto com Davi. De passa-fome ele se torna um príncipe. De um menino pobre ele está agora na corte real. Nós podemos também sair, reconstruir a nossa vida. Quero que o pessoal do louvor se prepara. Eu quero cantar a música Raridade. E é interessante essa música. Essa música, gente, eu quero pedir para colocar para mim a letra dela. Não sei se você sabe a história dessa música, Raridade. Nós vamos finalizar o culto com essa música. Essa música, o Anderson Freire, que é um compositor maravilhoso, várias músicas gravadas pela Aline Barros e outros cantores são de Anderson Freire. Ele diz que um dia ele foi num presídio fazer uma visita, e as mulheres do presídio fizeram uma coreografia, uma dança da ala evangélica, e ele escreveu essa música. Chegando em casa, ele escreveu essa música. Eu queria que você agora lesse a letra pensando nessa história. É muito mais forte a música de mulheres presas, talvez cometeram coisas erradas no seu passado,
mas que tentando ali no presídio reconstruir a sua vida, reconstruir sua história, tentando uma vida diferente, talvez através da arte, da coreografia, de uma ala evangélica. E aí então o Anderson Silva, ele diz assim: não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você, um detento. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. O refrão diz: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa música. Vamos deixar o Espírito Santo falar em nosso coração. Essa mensagem que diz do nosso amor próprio, do nosso valor. Ame o teu próximo como a ti mesmo, dá o seu valor. Vamos lá?